abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. E do céu uma voz: Este é o meu Filho amado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, nos recolhamos em oração e rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos auxilie e nos faça compreender plenamente a palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, passados os dias das festas de Natal, nos encontramos hoje aqui, depois de domingo passado, quando nós nos despedimos do presépio com os magos. Chegamos aqui hoje e Jesus já está grande, com 30 anos. De domingo passado para cá, se passaram 30 anos. É a primeira aparição de Jesus adulto. Ele que se manifestou aos magos, agora se manifesta em Israel, no início de sua manifestação e o início de sua atividade propriamente. Muitos escritos, muitas especulações ao longo da história. Onde ficou Jesus nesses 30 anos, escondido? Qual era alguns até arriscam palpites absurdos. Qual era a seita que ele fazia parte, que ele ficou recebendo um tipo de doutrinação por 30 anos escondido? Não é seita e não é... Se o Evangelho não fala do que é que ele fez durante esses 30 anos, é porque faz parte da revelação de Jesus ser apresentado a nós na condição humana. Isso aqui é muito importante para a catequese e para a catequese de adulto. Faz parte do mistério revelador de Cristo para nós. Deixar
esclarecido que a entrada de Deus na história humana não é uma simulação. Existem muitas seitas que interpretam de forma absurda. Os Mormons, por exemplo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, uma das heresias grandes, eles dizem que Jesus não morreu, simulou a morte. Quando foi sepultado, ele saiu do túmulo e foi para onde? Para os Estados Unidos da América. E ficou tão impressionado com a beleza da América, que foi para o céu dizendo: preparem, porque quando eu voltar o reino de Deus vai ser inaugurado aqui na América. Os mormons acreditam nisso. Então, só estou citando uma porque é aquela que bate a nossa porta constantemente. A gente sempre os vê uniformizadozinhos e fica até impressionado com a disciplina. A disciplina é grande, mas o conteúdo é oco. É absolutamente uma aberração. Por favor. Onde é que estava Jesus nesses 30 anos escondido? Ele estava mergulhado no mistério da existência humana. Deus que se fez homem e mergulhou na condição humana, entrou em nossa história, mas entrou ao extremo. Não é uma encenação, não é um faz de conta, não é um modelo das narrativas dos contos e das mitologias, seja do universo da cultura grega, ou do Império Romano, ou do mundo babilônico, persa, ou do mundo do Egito, ou da África. Ele estava sendo humano, gente, e mergulhado nessa realidade. Hoje ele aparece, vamos lá? No seu folheto número 11, acompanhe. No seu folheto número 11, Mateus capítulo 13, versículos 13 a 17. Salta dele criança para essa cena. Naquele tempo Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão. Veio, sugere uma autonomia, não está ninguém carregando, ninguém conduzindo. Ele é sujeito da ação. Veio da Galileia. Para a gente que escuta isso parece uma coisa aleatória, mas não é simples informação de onde ele vem. É para contar para nós que ele vem e está mergulhado na história de Israel e do povo da Bíblia, uma história que está fragmentada. Bento XVI usa uma expressão até mais dura. A história e o povo de Israel está destroçada. Aquele pequeno território da Palestina, entre o Rio Jordão com o Mar da Galileia e o Mar Morto, o lado ocidental e o lado oriental do Rio Jordão, está dividido em 6 áreas principais: Galileia, Samaria e Judéia, do nosso lado aqui do ocidente, e do lado de lá do Jordão, Traconite, Decápole e Pérea. Cada uma dessas regiões entregue a um impostor do Império Romano, que domina olho a olho cada um dos cidadãos judeus das grandes esferas do Antigo Testamento, vigiado com armas do exército do Império Romano, com a força e com a banca de coleta de impostos, uma dominação violentíssima. Jesus vem da Galileia. Galileia, das 6 regiões aqui, que eram as 12 tribos de Israel, Galileia é pejorativamente chamada pelos não simpáticos a Jesus. Eles chamam a Galileia de Galileia dos pagãos, porque é a parte norte de Israel, na fronteira com o Líbano, Síria e para o lado da Grécia,
uma região de trânsito de muita gente e que curiosamente tem uma fatia de terra fertilíssima ao redor do lago de Genezaré ou mar da Galileia, e produz muito, e é uma área de circulação do Ocidente para o Oriente e vice-versa, e onde se misturavam demais os povos e as culturas. Jesus, portanto, está mergulhado há 30 anos no pedaço de Israel onde tem a maior mistura de povos, raças e línguas, pejorativamente chamada pelos próprios judeus de Galileia dos pagãos. É para desprezar. Jesus vem para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Jesus vem para um encontro com João Batista, para ser batizado. Você, na catequese, a imediata pergunta é: por que Jesus, o batismo não é para apagar nossos pecados? Para que Jesus ser batizado se ele não tinha pecado, se ele é Deus? Aqui, de novo, a resposta é mais profunda do que simplesmente protocolo e rito. Jesus ser batizado por João significa que ele entra em nossa história humana e ele mergulha no extremo, ele vai ao extremo da nossa condição e da condição de pecadores. Ele não simula, ele vai ao mais profundo de nossa decadência humana, não só de Israel, mas de toda a humanidade. O batismo que João realizava eram banhos rituais, abluções, como culminância do rito. João fazia as pregações, reunia a multidão, fazia uma pregação e depois ia para o rio. Quem aderiu à pregação de João, quer a metanoia, a conversão, para preparar-se para receber o Messias que está chegando, vem para a beira do rio e João batiza na água como rito de preparação para receber o Messias que está chegando. João está fazendo esse rito. E de repente, a surpresa de João. Quem ele encontra na fila? Vamos lá? Versículo 14, vamos ler todos juntos. Mas João protestou dizendo: vai, igreja. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Espere. O protesto de João tem duas naturezas. É, por um lado, um sinal de humildade de João, mas é também um protesto que a resposta de Jesus vai deixar mais evidente. João, na verdade, fica impactado com uma coisa: esse Messias, que eu estou preparando a multidão para recebê-lo, que eu já pulei no ventre da minha mãe quando eu tinha 6 meses, e ele era um óvulozinho fecundado no ventre da mãe dele, que eu já pulei de alegria. Esse Messias, agora, vem a mim, e pasmemos, entrando na fila dos pecadores, se fazendo um igual a eles, assumindo a condição mais do lado deles do que do lado dos preparadores da religião. Isso é impressionante, impressionante. Bento XVI, comentando esse texto, diz assim: a Terra Santa estava repartida. Todas as espécies de vida naquele território está sob a dominação. E todos os príncipes que dominavam as regiões da Terra Santa dependem da Roma pagã. O reino de Davi está destroçado e sua cabana está desmontada. Citando Amós 9:11. O descendente
que é pai legal de Jesus, José, descendente de Davi, é um carpinteiro da província da Galileia, ocupada por uma população pagã. Israel vive de novo na escuridão de Deus. Isso é tão forte. Israel vive de novo na escuridão de Deus. As promessas de Deus a Abraão e a Davi parecem terem se afundado no silêncio de Deus. Quem de vocês aqui, quem de nós aqui, não passa de vez em quando por umas experiências terríveis, uma sensação mais pavorosa da gente estar afundado no silêncio de Deus? Deus parece não dar sinal de que está perto da gente, cuidando da gente, orientando a gente. Vá se colocando na cena. João protesta: eu preciso ir a ti e tu vens a mim. João está apresentando para Jesus uma outra realidade, que Jesus vai combatê-la. Versículo 15. Jesus, porém, respondeu-lhe, bradem. Por enquanto, deixa como está. Parece um conformismo de Jesus. Por enquanto deixa como está, ninguém pode fazer nada, é assim mesmo. É aquela repetição dos ciclos do eclesiástico, não é? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, a vida é inútil, é trabalhar, morrer, pagar conta e deixar os bens para os herdeiros que nada fizeram. Mas Jesus está apresentando a João um protesto. João protestou dizendo, eu preciso ir a ti, tu vens a mim. Jesus protesta dizendo, João, deixa como está. O problema, João, não é o que está vindo, o que eu estou trazendo. O problema é o que você espera. O que precisa ser corrigido é o que você espera. João esperava, como os personagens todos do Antigo Testamento esperavam, um Messias ao modelo dos Messias políticos, dos Messias triunfantes, das potências militares, das guerras, das dominações que entravam e combatiam as violências externas com um poderio de armamento para eliminar e exterminar o outro. E João, que no advento pregou, o machado já está sobre a raiz das árvores, quem não der bom fruto vai ser cortado e lançado no fogo. João esperava Jesus no modelo de um juiz severo com um machado na mão. E agora João vê Jesus na fila dos pecadores. Que fracasso, que tragédia. Eu esperava um grandioso varão. Jesus diz, deixa como está. E agora vem a resposta, aprofundando. Vamos lá? Continua Jesus dizendo, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. O que é agora cumprir toda a justiça? Aqui Jesus está abrindo os olhos de João para uma realidade maior. O mistério de sua entrada na história humana. O mistério da encarnação de Cristo na história. Jesus está dizendo que é preciso cumprir toda a justiça. O mistério da encarnação que é levado ao extremo. Já disse e repito, não é mera simulação. Ele desce à situação mais pavorosa que as condenações religiosas, políticas, sociais, culturais, psicológicas, emocionais se impunham e se impõem para nós. Ele desce para nos arrancar de lá. João concordou. Jesus agora vai movimentar o primeiro ar messiânico de sua chegada. Jesus agora vai movimentar as primeiras águas messiânicas de sua chegada. Vamos lá? E eu queria que você já começasse aí a, seguramente,
É tão engraçado, a gente fala as coisas, mas o que eu falo, o que a pessoa entende é tão distante. A linguagem é realmente um limite terrível. Eu propus de manhã e proponho agora de novo que a partir de agora você comece a entrar na cena do batismo de Jesus, mas ponha você na fila para ser batizado também. Ainda que você não se recorde do dia que você foi batizado quando criança, e que você nem tenha informação de como é que foi as coisas, não tem importância. Mas sabendo-se batizado, ponha-se na cena e na fila e acompanhe Jesus. Para você também voltar a mergulhar nas águas do seu batismo e encontrar o sentido fundamental da sua vida de fé. Amém? Amém. 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 Ponha-se na fila, acompanhe Jesus. João concordou, versículo 16. Agora são só 2 versículos, 16 e 17. Aqui é material para 6 meses de catequese. O que vem nesses 2 versículos é um conteúdo de uma força que ultrapassa a inteligência humana. Vamos lá? Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Espere. Curiosamente, o evangelista Mateus não conta o detalhe de como foi o batismo. Apenas diz, Jesus saiu da água. Porque não é o mais importante. É diferente do nosso batismo. O batismo de João é para preparar para a chegada do Messias. O nosso batismo é para acolher o Messias. Tem diferença? Tem diferença. Então, Jesus saiu logo da água, porque agora os ritos, diante do que Jesus realiza, os ritos tomam uma configuração nova. Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. A partir de agora vai ficar claro o que é a justiça. Jesus entra, é batizado e sai logo da água. A partir de agora muda-se o conceito de justiça. Justiça é a fidelidade nova e radical de Jesus e nossa por fazer a vontade do Pai. É para apresentar o desígnio de Deus à justiça. O Evangelho todo, e todos os Evangelhos, é a revelação da vontade salvífica de Deus, que opera pela vida e missão de Jesus. Jesus, ao ser mergulhado na água, Jesus mergulha não num pedido de perdão a Deus para ele, senão ele antecipa. Aqui vem um salto teológico. Ao mergulhar na água, ele antecipa o seu mergulho na morte, na paixão, no lagar do seu sofrimento. Ele antecipa e sai logo da água, porque a obra que ele vai realizar por nós é ele mesmo mergulhar no sofrimento e na paixão, na água de suas lágrimas, de seu suor e de seu sangue, para erguer-nos da condição de condenados, de malditos, de castigados, de punidos, de ameaçados, de sequestrados pela potência do mal. Ele sai logo da água, e ao sair da água, ele rasga o céu. Vamos ler? Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, brada a igreja. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. Prestemos atenção. O céu se abriu, rasgou. Algumas traduções da Bíblia diz: rasgou-se o céu. Jesus viu o Espírito de Deus descendo. É um rito de unção.
O Espírito aqui equivale àquela unção com o óleo derramado sobre o sacerdote, o profeta e o rei que eram ungidos. Ele vê o Espírito descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. Não é passar, não é sobrevoar. Pousar sugere uma relação estável, duradoura, que depois na teologia pós-ressurreição é a teologia esponsal. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Ele é o esposo, a igreja é a esposa. O Espírito pousar sobre ele é uma relação estável, de íntima união com o Espírito Santo e com o Pai. O Espírito de Deus. Porque aqui ao falar do Espírito já fala de Deus Pai. Jesus, o Espírito e Deus Pai. Aqui plenamente as três pessoas se manifestam numa comunhão absoluta e na revelação que muda o nosso destino futuro. A partir de agora, você precisa ter asas para voar como Espírito, como pomba e fazer a sua travessia. As águas das quais Jesus sai e as águas das quais nós saímos no batismo, limpam, lavam a nossa visão e faz a gente enxergar de verdade quem é Deus. Tira de nós tudo que turva a nossa visão e impede-nos ter clareza sobre quem é Deus. Sair logo da água, o céu se abre, o Espírito pousa. É para dizer para nós, eis a face de Deus. Quem é Deus? E ao revelar-nos quem é Deus, chegará por nos revelar quem somos nós também. Vamos lá? Agora o ápice. Versículo 17. E do céu rasgado, e do céu veio uma voz, leiam. Que dizia: Brada. Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. A voz diz, preste atenção, este é. A gente precisa de domínio da língua portuguesa, né? Da língua, da gramática. Este, não aquele, nem ele, mas este. O que sugere? Que é uma presença relacional. Ele está ali, o Pai está ali, Jesus está ali, o Espírito Santo está ali, plenamente unido e na comunhão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai eterno na voz apresenta: este é meu filho. Intimidade profunda, paternal e filial. Mas não qualquer tipo de filho, é filho amado. Não é filho doutrinado, domesticado, capacitado para administrar bens, territórios, patrimônios, mas o legado que esse filho herda do pai e recebe do pai é o amado. O filho que é amado, mais do que qualquer outra característica, qualquer outro atributo, ele é amado, no qual o Pai de novo: eu pus o meu agrado. O que lembra? Vou mexer com a cabeça de vocês um pouco. Essa cena lembra o relato do livro do Gênesis. Quando Deus, no começo do livro do Gênesis, existia nada. A única realidade era Deus e o Espírito que pairava sobre as águas. Aqui, o relato da Santíssima Trindade sobre as águas devolve-nos a visão do plano original. Aqui é a refundação da criação. Aqui Deus retoma plenamente a direção, o controle, o domínio da condução da história humana, que não é mais levada pela força do mal, do pecado, do inferno, da condenação,
mas Deus que dirige e apresenta o condutor do processo. Meu filho no qual eu pus o meu agrado. Ele vai conduzir o processo. Ele é confirmado com plena união de íntima comunhão com o Pai e o Espírito. Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Isso explica o batismo de Jesus no meio dos pecadores. Uma palavra profética que Jesus é apresentado como alguém que se assimilou aos pecadores e, de fato, no meio dos pecadores, ele é Filho de Deus, para redimir e resgatar os pecadores. Agora vem o voo mais elevado que você der conta. Jesus saindo da água e o Pai apresentando: este é meu Filho amado, é uma, não gosto de dizer metáfora, mas é uma antecipação do que vai acontecer no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Quando Jesus sair do lagar do sofrimento, do sepulcro, que ele descer à mansão dos mortos, ele vai tomar a mão de Adão e Eva, nosso primeiro pai e nossa primeira mãe, condenados pelo pecado e postos adormecidos na sombra da morte. Ele vai erguer nosso pai e nossa mãe primeiro, e com eles ele vai erguer todos os descendentes de Adão e Eva. Ele vai, ressuscitado, apresentar aqueles todos que saem da profundeza da morte e passam pelo seu sangue, por sua morte, pelo tanque do seu sofrimento, e ele vai apresentar um a um para o Pai e dizer: Pai, estes são os seus filhos amados, que eu, com o amor com que o Senhor me amou, eu resgatei e te devolvo, pelo poder do amor com que o Senhor me amou. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja, reage. Isso é o ápice da teologia cristã, o ápice da fé, da pregação da fé. Sair da água, os céus se abriram, há uma união nova entre o céu e a terra. Eu já disse outras vezes, mas gosto de repetir: o bom de ficar velho é que a gente perde a vergonha de repetir histórias, né? Quando a gente era criança na roça, que davam esses dias exaustivos de calor, assim, o veranico de janeiro, e a gente trabalhando na roça, naquele calor, naquele desconforto, os anciãos paravam de trabalhar, seguravam o cabo da ferramenta, tocavam o chapéu assim, um sinal de temor e de reverência, olhavam para o céu e diziam: o céu se fechou, precisamos pedir a Deus para ter compaixão de nós. A literatura profética e os rabinos do tempo de Jesus usavam muito essa expressão, que o povo estava dominado, violentamente dominado pela opressão do Império Romano, porque o céu se fechou e Deus não fala mais com a gente. Agora, em Jesus, o céu fora rasgado de novo, e Deus volta a aproximar-se da criação. Criação e Deus não tem mais distância, é uma realidade próxima, céu e terra. Ele tira o véu e mostra para nós o rosto, a face de Deus, a face dele mesmo, que brilha não só pela água do Jordão, mas pela presença de Deus Pai que o ama, e do Espírito Santo, que é o amor. Eis a nova criação, como a pomba que traz no bico, depois do dilúvio, com Noé, o raminho para dizer: o castigo de Deus encerrou e não tem mais. O arco-íris sela: nunca mais eu farei sofrer o povo, mandando nenhum castigo. A voz
A voz apresenta como centro o meu amado. Santo Agostinho resume: o Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Quando nós fazemos sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos dizendo que em nome do Pai que ama, em nome do Filho que é o amado, em nome do Espírito que é o amor, eu quero conduzir a minha vida no amor e não viver de outra forma senão como gente que foi resgatada pela força do amor. O sinal da cruz em nós, portanto, nos traz não toda hora fazer o sinal da cruz para espantar capeta. Sai desta visão supersticiosa, mandingueira, que transforma os atos de fé e piedade e devoção em atos supersticiosos, carregados de mandingas. O sinal da cruz não é para espantar capeta, o sinal da cruz é para proclamar o senhorio do amor de Deus. Amém. Não é para fazer um sinalzinho para o capeta, não. É para proclamar para você e para o mundo a grandeza de Deus. Pare de ficar falando com capeta e fazendo mandinga para espantar capeta. Ele já foi vencido. Você não daria conta de vencê-lo. Jesus morreu na cruz porque Ele sabe que nós não daríamos conta. Somente o poder da sua entrega, do seu sangue, é capaz de vencer as potências do mal, erguer você da humilhação, do pecado, do fracasso, da decadência, do complexo, do trauma, da infelicidade qual for, erguer você e dizer a você: erga-se, aprume-se, você é filha, filho amado de Deus. Amém? Amém. Reage. Pega comigo no seu folheto aí, o número 21. Aquela oração que o sacerdote faz depois da comunhão. Essa oração é muito bonita. Olha o que diz esse texto. Encontraram? Vamos ler juntos. Nutridos pelo vosso sacramento, leiam. Suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus, e o sejamos de fato. Pronto! Ouvindo Jesus, ouvindo o Filho amado, sejamos chamados filhos de Deus e nós nos comportemos de fato como filhas e filhos amados. Pronto! Não tem tribulação, não tem fracasso, não tem crise, não tem derrota, não tem chaga, não tem ferida, não tem trauma que deve tirar de você o selo de qualidade que você traz com você, mais forte do que qualquer pecado de seu pai e sua mãe, do que qualquer fracasso e derrota em seus projetos. O selo de qualidade que você traz em você é filha, filho amado de Deus. Amém, igreja? Amém. Reage. De vez em quando, alguém na porta da igreja, meio tímido, diz assim: padre, eu queria perguntar um negócio para o senhor. Falo: pois não? Não, mas pode despedir o povo porque é uma coisa mais reservada. Pois não? Imagino, é coisa grave. Passa, todo mundo disperso, chego perto da pessoa: pode falar. Sabe o que ela me pergunta? Vem comigo no Salmo. A segunda e terceira estrofe. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando, no seu templo, leiam,
Os fiéis bradam, glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Sabe o que as pessoas me perguntam? Padre, o que é brada? Que é um empobrecimento da nossa língua portuguesa. Brada, o Salmo diz, no seu templo os fiéis bradam, glória! De vez em quando, alguns tentam conter meu entusiasmo e diz, não precisaria ser uma missa mais solene, mais sóbria, mais em latim? E eu digo, olha, tem muitos modelos de prestar culto a Deus, eu gosto de respeitar as orientações que os salmos nos dão. No seu templo os fiéis bradam glória. Bradar glória para quê? Porque no templo é o lugar da gente se apresentar como filha e filho amado de Deus, que vem escutar a voz do Pai, para voltar para a semana e enfrentar tudo, levando para tudo que você enfrentar ao longo da semana, das melhores e piores situações, não levar outra coisa senão você como filha, filho amado de Deus Pai. Amém? Amém. 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 Reage. Reage. Eu não tenho tido muito sucesso com as minhas tarefas de casa, mas eu vou passar de novo uma tarefinha para casa hoje, para catequese mais ainda. Para entender este evangelho de hoje, é necessário uma leitura complementar do capítulo 11 do evangelho de Mateus. No capítulo 11 do evangelho de Mateus, nós já vimos no mês de dezembro, mas eu recordo brevemente. Jesus está realizando um monte de atividades, prodígios, milagres, sinais. João Batista está na prisão. Ouve falar das obras de Cristo e manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? João tem uma percepção de que Jesus está fazendo coisas bem menos do que ele esperava. João tinha a expectativa de que Jesus viria com machado, um justiceiro que eliminaria o que precisasse ser eliminado, o que não prestava, e não fosse fazer um trabalho de recuperação e regeneração dos perdidos, caídos, feridos pelo pecado. João queria logo uma colheita rápida. João, decepcionado na prisão, pergunta a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Isso que você está fazendo é o que o Messias vai realizar? E aí no capítulo 11, depois de Jesus responder e mandar os discípulos embora, Jesus dá uma pausa, olha para os territórios por onde ele perguntou e dirige os seus ais. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se Sodoma e Gomorra tivessem recebido os milagres que eu realizei aqui, teriam se convertido. E aqui o povo ouve, vê a minha obra e não se converte. Depois, Jesus fica cheio do Espírito Santo, comovido, emocionado, eleva os olhos para os céus e dirige ao Pai a seguinte oração: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, tudo o Pai me entregou, tudo me foi entregue por meu Pai. E ele volta a olhar para os discípulos e diz aos discípulos: aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu demoro, eu sou lento, eu não tenho a rapidez que João queria que eu tivesse. João queria que o pau torto fosse queimado, porque pau que nasce torto, morre torto e até a cinza é torta. Mas eu sou o filho do carpinteiro. Traz para mim o pau torto, que no meu sangue eu tenho o poder de endireitar qualquer madeira
e transformá-la na madeira mais nobre, mais sagrada, mais bela, mais esplendorosa de toda a plantação que o meu pai realizou. Ele está dizendo para João: tenha a paciência que um filho de carpinteiro precisa ter. E ele sabe dizer para nós a paciência que ele mesmo tem para conosco, de corrigir as nossas tortices, não sabe? Não sabe? Por isso é que ele sempre quer que nós recordemos das águas do nosso batismo, sempre. Por isso é que sempre nós precisamos recordar e pedir a ele a graça de sermos reconduzidos à fonte, à água do nosso batismo. Sempre de novo marcar sobre nós o sinal da cruz, porque é a cruz que nos endireita, a cruz é que nos apruma, nos abre para sermos irmãos uns dos outros e nos conecta com o eterno de Deus no céu. A cruz nos abre para todas as realidades horizontais e todas as dimensões transcendentais. A cruz é a realidade que nos abre, e ele veio para inaugurar para nós o rasgo do céu, mas ele veio também rasgar nosso coração, rasgar nossa inteligência, para nós nos abrirmos ao céu. Amém, amém, amém. Abra-se agora, incline a sua cabeça e tenha um diálogo profundo com o Senhor. Abra-se e fale com Ele, apresentando a Ele tudo que em você precisa ser tocado pelo amor de Deus, transformado pela força do amor de Deus, curado pelo poder do amor de Deus. Apresente a Ele você, para que seja regenerada a imagem e semelhança que você tem de Deus. Filha amada, filho amado, fale com Ele. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vamos cantar. Vem, Vem, ó água, viva, ó água pura. ó água pura, fecunda meu coração. Vem, canta. Vem, Ó água viva, ó água pura. fecunda meu coração. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente Eu creio firmemente no poder desta palavra, no poder desta palavra que nos revela que nos revela verdadeiramente verdadeiramente a face de Deus, a face de Deus, Pai, Filho Filho e Espírito e Santo. Espírito Santo, Puro amor por amor que nos envolve, que nos envolve, nos cria, nos renova nos renova e nos sustenta e nos sustenta no amor. novo.
para o amor. para o amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor não poupou que o Senhor não voltou sua vida, sua seu vida, sangue seu sangue e mergulhou no sofrimento no sofrimento para nos resgatar, para nos resgatar, para me resgatar, para me resgatar, limpar-me, limpar-me, purificar-me purificar-me e devolver a mim e devolvermos as feições as feições de filho amado de Filho Deus. amado de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo e te agradeço. Faz-me, Jesus, Faz-me, Jesus, viver sempre viver sempre bradando glória bradando glória por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor fez por mim, fez por mim, fez de mim fez de mim filho amado de Deus. filho amado de Obrigado, Deus. Jesus. Obrigado, Jesus. Eu não terei medo. Eu não terei medo. O Senhor não me abandonou. O Senhor não me abandonou. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue o seu louvor. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Fique de pé. Vem, ó água viva, ó água pura, Fecundar meu coração. e do mesmo jeito que o Pai falou que Jesus é o Filho amado, Jesus falou para o Pai que nós somos as filhas e os filhos amados. Do mesmo modo, você também escuta agora e diz agora para quem está do seu lado, dando um abraço, diga e escute: você é filha amada de Deus, filho amado de Deus, saudai-vos.